Eu vou chamar aqui o nosso repórter Jesus Mosquera. E antes de qualquer manifestação do Jesus, eu queria que vocês respondessem a nossa enquete aqui, ó. Os Estados Unidos estão invadindo a competência do judiciário brasileiro? Então, já chamando o Jesus, e queria que ele explicasse por que a gente está trazendo os Estados Unidos para essa discussão e contasse um pouquinho aí por que os deputados americanos, os deputados americanos levaram para o Congresso nessa semana essas decisões ali de Alexandre de Moraes contra alguns bolsonaristas, alguns políticos e militantes da direita. Boa noite, Jesus. Muito bem-vindo aí ao Poder Expresso. Boa noite, Afonso. Boa noite a todos. Obrigado pelo espaço. Bom, é uma questão que começou como uma questão interna do judiciário brasileiro. A partir do momento em que o bilionário, multibilionário Elon Musk entrou em cena no meio dessa discussão, isso agora passou a ser usado como munição para disputa interna, política, histórica nos Estados Unidos entre os democratas, alinhados à esquerda, né, e os republicanos, um partido mais conservador. E qual é o último capítulo dessa história toda? A Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos, que tem ali como grande expoente o deputado Jim Jordan, que é um trumpista de carteirinha, é um fiel escudeiro do ex-presidente Donald Trump. A comissão divulgou um relatório que teve o Jim Jordan à frente, e esse relatório coloca o ministro Alexandre de Moraes como um vilão contra a liberdade de expressão. E aí eles citam ali diversos, entre aspas, pedidos feitos pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e também pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, todos esses pedidos assinados pelo ministro Alexandre de Moraes à plataforma X, o antigo Twitter, para retirar, bloquear, suspender, remover contas, segundo esse relatório, sempre contas de opositores ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, nesse relatório, eles dizem que Moraes, através dessas retiradas, desses pedidos de retiradas, de remoção, suspensão de contas na plataforma X, quer, de fato, silenciar a voz opositora aqui no Brasil sob o pretexto de combater fake news e desinformação. E aí eles usam isso para tentar bater de frente com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, dizendo o seguinte: o Joe Biden faz o mesmo e compactua com as ondas, né, contrárias à liberdade de expressão, que eles alegam aí que Joe Biden poderia vir à frente nessa história toda e se posicionar publicamente contra o que Alexandre de Moraes tem feito aqui no Brasil, né, entre aspas, calando a oposição brasileira ao governo Lula. Afonso. Ô Jesus, e como é que o Supremo Tribunal Federal, ali, pelo que você apurou junto às fontes no Supremo, junto ao Judiciário, como é que eles reagiram aí a essa manifestação, a esse movimento de deputados aliados do Donald Trump nos Estados Unidos? O Supremo Tribunal Federal minimizou essa questão, Afonso. Eles disseram que todos esses documentos que estão compondo esse relatório, né, eles não são documentos com um peso tão grande dentro dessa questão. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, são ofícios. A gente falou aqui, é bom a gente colocar cada termo na sua devida caixinha, né, no seu devido lugar. Porque uma coisa é pedido, outra coisa é determinação judicial fundamentada, né, de acordo com a Constituição, e outra coisa é um ofício, né? Esse relatório classifica todos esses documentos como pedidos feitos pelo STF, como quem diz assim, o STF chega para a plataforma X e faz um pedido. Como assim fazer um pedido? O Supremo Tribunal Federal não faz um pedido, não faz pedido. O Supremo Tribunal Federal profere uma determinação, uma decisão judicial fundamentada com aspectos jurídicos, né? Sem entrar em questões aqui se são válidas ou não. Esse é um instrumento usado pelo Supremo Tribunal Federal formalmente, oficialmente. De acordo com o STF, posicionamento oficial, todos esses documentos, ou a maioria deles, melhor dizendo, são ofícios
endereçados não só à plataforma X, mas às outras plataformas de rede social que atuam aqui no Brasil, atuam no mundo inteiro. Por exemplo, Instagram, WhatsApp, Facebook, o Telegram. E o que são esses ofícios? São ofícios informando a plataforma sobre uma decisão, uma determinação judicial fundamentada, proferida anteriormente, e nesse ofício está dizendo o seguinte: olha, plataforma X, tivemos aqui uma determinação judicial, estou aqui formalizando, te passando esse ofício para que você possa cumprir essa determinação judicial anterior, de retirar do ar determinada conta. E a gente teve também, hoje inclusive, uma manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. Ele foi perguntado: o senhor está preocupado com essa questão? E ele falou: olha, por enquanto não. Neste momento é um problema de política interna dos Estados Unidos. E segue repercutindo porque tivemos já a repercussão, o desdobramento da apresentação desse relatório. O próprio Elon Musk, ele já tuitou, inclusive, falando sobre isso, né? Ele, hoje, num post mais recente, ele falou: olha, a lei quebrou a lei, fazendo uma referência ao aumento de poderes ali por parte do Supremo Tribunal Federal, colocando poderes a mais ali do que deveria. E ontem a gente lembra aqui uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes no Senado, aqui no Brasil, se referindo às redes sociais, à internet, e dizendo: éramos felizes e não sabíamos, numa época em que estávamos num mundo offline, Afonso. Perfeito. Na semana passada, o próprio Barroso havia dito que para ele o caso era encerrado. Definitivamente o caso está longe de ser encerrado. Nós vamos acompanhar os próximos passos aí. Na semana passada também o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que faria uma entrevista com Elon Musk no final de semana, acabou não fazendo. Vamos acompanhar essa discussão ao longo dos próximos dias. Jesus, te agradeço demais aí a participação e a explicação aí detalhadamente em que pé está esse embate aí. Obrigado, Jesus. Boa noite para você, um abraço. Eu que agradeço. Boa noite, abraço.